Apresenta diariamente ao titular do quadro Corpus Medicam. E hoje, um tema realmente inédito em nosso programa. Pastor Elias Fernandes, bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, Ivan Moraes, a paz do Senhor para você que está ligado na 104,9. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu entendo que é muito importante para o seu equilíbrio emocional, espiritual, enfim, para que você possa viver melhor nessa terra, você precisa obedecer a alguns critérios na vida. Essa é a grande realidade. E nós estamos falando hoje sobre somos seres espirituais com experiências humanas. O comportamento do homem hoje parece mais que ele é um ser humano. Nós fomos ensinados que somos seres humanos, mas na realidade, quando a Bíblia garante que nós não somos desta terra, Ivan Moraes, nós subentendemos ou entendemos que realmente nós somos um ser espiritual. Nós estamos tomando conta por algum tempo deste corpo, desta caixa que vai voltar para o pó. Isso é muito importante. Uma caixa que com 24 horas começa a entrar em estado de decomposição. Então, é importante entender que somos seres espirituais e vamos voltar de onde viemos. A Bíblia nos garante que o Espírito está pronto. Por quê? Porque ele veio e ele vai retornar de onde veio. Quando a Bíblia diz, Ivan Moraes, que somos embaixadores é alguém que sai de um país para representar outro país. Então, subentendemos que somos embaixadores e estamos aqui de passagem e vamos voltar para a nossa pátria. Então, é muito importante entender que a experiência humana pode nos conduzir para onde nós teremos que voltar. Qual é a experiência humana que você está vivendo hoje? É muito importante entender que eu quero trazer para você uma reflexão. Aí você pode dizer, mas eu sou um ser humano. Agora, como somos um ser humano quando colocamos os pés nesta terra? A primeira coisa que acontece na nossa vida é chorar. Por que uma criança precisa chorar para sobreviver quando nasce? Porque ela vai enfrentar uma experiência humana que não é dela. Há um impacto, você está em um ambiente que não é seu. O seu ambiente é os céus. Mas você chega a esta terra e você precisa já tomar um tapinha no bumbum para você chorar. Porque quem chora não é a carne, quem chora é a alma. Então, a alma ela já chega nesta terra já com essa situação um pouco desagradável, porque ela tem que chorar para sobreviver. Se uma criança não chora, ela está sedada a morrer. Então, a gente percebe que estamos em um local que não é nosso. Nós viemos aqui para um propósito, só isto. E depois vamos retornar. Agora, para viver nesse momento, nesse ambiente chamado Terra, planeta, nós precisamos ter alguns critérios na vida, alguns comportamentos que podem nos levar ao sucesso ou ao fracasso. E primeiramente o que nós precisamos, anote aí, o primeiro passo para que você possa realmente viver melhor nessa terra, eu vou falar sobre 3 aspectos hoje, 3 aspectos que podem trazer equilíbrio para a sua vida, para viver nessa terra. O primeiro eu vou falar sobre respeito a si mesmo. Você ter respeito a si. Qual é o respeito que você tem por você mesmo? Você precisa entender, você precisa gostar intensamente de você. O amor próprio
é muito importante porque ele vai produzir a autoestima, a alta imagem. Você precisa entender que você precisa acreditar em você. Ninguém está condenado, Ivan Moraes, a ser. Isso é muito importante, você precisa entender. Ninguém está condenado a ser o que sempre foi. Você está de passagem, quando você chega a essa terra, você chega em um processo de crescimento. Você nasce uma criancinha e vai crescendo e tem que crescer em todos os aspectos da sua vida. O aspecto de conhecimento, o aspecto de relacionamento, o aspecto econômico, o aspecto financeiro e também o aspecto felicidade. Nós chegamos pequeno e temos que crescer em todos os aspectos da nossa vida. Muitas vezes estamos preocupados com uma área da nossa vida. Nós como cristãos, nós temos muita preocupação com o lado religioso. A gente se preocupa muito com o lado religioso, mas não se preocupa com a família, não se preocupa com os amigos, não se preocupa com os parentes, não se preocupa às vezes com o trabalho, não se preocupa em conquistar, porque nós estamos focados só em uma área da nossa vida. E aí o que acontece? Você olha para um lado e para outro e vê as pessoas crescendo e você como crente dizendo: o que está acontecendo comigo que eu estou parado no tempo? E aquelas pessoas que nem na igreja vão estão crescendo. É porque essas pessoas estão focadas em várias áreas da vida e você parou em uma vida, simplesmente em uma área. E às vezes torna-se religiosos que não conseguem enxergar o óbvio. É muito, muito importante entendermos que não somos só espirituais. Nós estamos em um local que temos que ter experiências humanas. Às vezes as pessoas parecem que já estão voltando para o céu. E a experiência humana fica onde? Então é preciso ter esse equilíbrio. Olha, o seu futuro é uma possibilidade. Qual é a possibilidade? É aquela que você escreve. Há uma frase que diz que você escreve a sua própria história. Porque se o futuro é uma possibilidade, então essa possibilidade, se você vai para as drogas, é uma possibilidade de viver uma vida miserável. Se você vive com pessoas que acreditam na vida, é uma possibilidade de viver melhor. Se você vive com pessoas que têm uma condição financeira melhor, é uma possibilidade de viver uma vida melhor. Se você vive com pessoas medíocres, pessoas negativas, é uma possibilidade de você viver essa vida miserável. Então, é muito importante entender que o seu futuro é uma possibilidade. Você não é obrigado a ter a mesma vida das pessoas que você convivia ou até mesmo dos seus pais. Muitas vezes você olha as gerações e gerações, o pai é quebrado, chega o filho é quebrado, chega o filho do filho que é o neto é quebrado, então vive uma vida miserável. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, você pode quebrar esse círculo, você pode quebrar essa situação, você pode mudar a partir de hoje, dizer: olha, meu avô era assim, minha avó era assim, e meu pai é assim, mas eu não, eu posso mudar as minhas possibilidades, o meu futuro vai depender de mim. Então você pode mudar essa situação. Mudar o jogo. Hoje mesmo você pode mudar o jogo. Você não é obrigado a viver a vida miserável que os seus avós, seus bisavós e que o seu pai vive. Você precisa acreditar, mas isso só é possível se você amar a si mesmo. Primeiramente, amar a si mesmo. Agora, existe uma coisa interessante, Ivan Moraes, que nós precisamos também colocar em prática. Na época dos coronéis, o que valia para o ser humano eram as terras. Tem muita terra, tem muito gado, tem muito cacau, tem muito isso, tem muito café. Isso eram os valores da época. E começou a mudar. Hoje, aí chegou o seguinte: se você tem dinheiro, você tem que ser mais respeitado.
começou a mudança. Agora não é o econômico, mas sim o financeiro. O econômico são bens, o financeiro é dinheiro. Então, chegou, agora nós estamos no século XXI, em que a terra já não é tão valorosa assim. O dinheiro, na mesma hora que você tem, você faz o investimento errado e perde tudo. Agora é a era da comunicação, do conhecimento. Hoje, a grande moeda da vida é conhecimento, comunicação. Se você sabe se comunicar e se você sabe se comunicar, você está já a um passo na frente de muita gente, Ivan Moraes. Então, é muito, muito importante você entender que a era do capital, a era das terras, elas já passaram. Você tem que saber se relacionar, você tem que ter habilidade de comunicação e conhecimento. Esse agora é a grande moeda do século XXI. Busque conhecimento e com certeza você será mais feliz e vai ter possibilidade de ser mais feliz. E finalizando o terceiro, faça com as pessoas o que você deseja que façam com você. Use a empatia. O segredo está usar a empatia. O que é, pastor, empatia? É a capacidade que o ser humano tem de se colocar no lugar dos outros. Se eu vou abrir a boca para falar alguma coisa, aí primeiro se coloque do outro lado, sinta se você estivesse do outro lado, como você receberia. Então, aí você vai entender que vale a pena, eu devo falar, eu devo fazer ou não devo. Então, isso é muito importante. Só faça com as pessoas aquilo que você deseja que faça com você, Ivan Moraes. Bem, pastor. Estamos apresentando o programa Show de Negócios e o tema de hoje, gente, um tema realmente incrível, inédito. Somos seres espirituais com experiências humanas. Esse quadro inédito, nesta terça-feira, com o pastor Elias Fernandes. Ô pastor, nós, por exemplo, a diferença que existe entre... Porque dizem que o futuro pertence a Deus, né? O futuro, ou nós também, criamos o nosso futuro. Me explique aí, destrincha para mim, pastor. Olha, Ivan Moraes, o futuro pertence a Deus, mas o livre-arbítrio pertence ao homem. O futuro pertence a Deus, mas o livre-arbítrio pertence ao homem. O que eu quero dizer com isso é que o livre-arbítrio Deus, ele já permitiu tudo. Ele permitiu você pecar, ele permitiu você beber cerveja, você usar droga, você matar, você roubar. Ele permitiu tudo. Agora, o futuro é você, o livre-arbítrio é seu. O que o homem semeia, ele vai colher. Então, se o futuro pertence a Deus, é porque as suas atitudes não vai mudar o que Deus é. Porque Ele está no controle. Agora, o livre-arbítrio é seu. Você é que vai escrever a sua história. Deus, por ser um ser justo, Ele vai te dar de retorno aquilo que você procura. Se você procura ajudar, abençoar, claro que você será abençoado. Se você procura maldade, malícia, esquema, é claro que isso vai retornar para você. Então, Deus, ele está muito acima dessas atitudes humanas, porque ele continua sendo Deus em qualquer circunstância, independente da história da vida que você vai escrever, Ivan Moraes. Estamos apresentando o programa Show de Negócios com o quadro Corpo Sã Edição. Hoje o tema incrível, somos seres espirituais com experiências humanas. Pastor Elias Fernandes, com que propósito nós seres humanos vimos ao mundo? Olha, o homem, eu sempre falo, eu faço aqui uma conjectura para que você possa entender que antes de você vir ao mundo, houve uma reunião nos céus entre três seres,
Pai, Filho e Espírito Santo. E ele chegou a uma conclusão que 45 milhões de espermatozoides ele queria vir ao mundo. E quando o seu pai ejaculou na sua mãe, automaticamente 45 milhões de espermatozoides também foi junto. E ali só poderia entrar no óvulo, fecundar, vamos dizer assim, só um. Às vezes dois, às vezes três, mas eu estou falando com você que não é gêmeos. Só um. Então você começou a vencer todos. Mas como eu venci? É porque já era um propósito de Deus que você fosse Ivan Moraes. Que os 45 milhões de espermatozoides morressem no meio do caminho. Então, você percebe que há um propósito para você vir ao mundo se você já venceu tantos obstáculos antes de chegar ao mundo. Então, qual é o propósito de Deus? Se ele disse que você veio aqui, você não é desse mundo, você é embaixador dos céus. Então você veio, o embaixador vai para um país para uma função. E essa função, depois que ele termina, ele retorna para o país de origem. É assim ou não é, Ivan? Então vamos analisar. Você veio para ajudar pessoas, você veio para propagar o evangelho, você veio para fazer pessoas felizes. E depois que você terminar o seu propósito, o propósito que Deus determinou para você, você vai voltar à sua pátria. Agora imagine um embaixador estar em um país diferente, às vezes tem dificuldades, porque é um país que não é dele, como nós falamos aqui, somos seres espirituais e não com experiência humana, a gente percebe que nós estamos em uma experiência, em um país de uma experiência diferente, em uma língua diferente, em um comportamento diferente, mas ali tem momentos que a gente chega a um impacto, há um paradoxo em alguns momentos, e você sabe que você está ali naquele país, mas você tem que voltar para o seu país. E quando você volta para o seu país, para a sua, eu diria, o seu país de origem, você volta feliz, alegre, dizendo, eu estou voltando para casa. Então, o ser humano, ele está aqui fazendo um trabalho, um propósito, mas sabendo que quando volta, muitas pessoas, quando alguém morre, entram em desespero. Não, morrer é deixar essa caixa corruptiva e voltar para onde ele veio. É só isso. Então é preciso entender que a Bíblia, quando diz que a morte, ela na realidade não é morte, é vida, é porque você deixa esse corpo corruptível e vai voltar para o país da sua origem, que é os céus. Então fica muito claro que o nosso objetivo, respondendo à sua pergunta, é amar, ser amado, ajudar e também propagar a palavra do Senhor Jesus, Ivan Moraes. Complementando o que o senhor falou, acabou de falar, Deus disse, não chorem pelos que já se foram, que os que se foram estão comigo, chorem pelos que estão na terra. Ô pastor, mais uma perguntinha para o senhor, que está me deixando a cabeça quente. Por exemplo, em um local chamado Ananindeua, no Pará, recentemente nasceu uma criança, um feto, já com dentes, com 2 dentes. Que propósito foi que Deus fez isso, pastor? Para que propósito? Olha, existem coisas que Deus faz e Ele não revela para ninguém. Pode ser entendimento do ser humano. Eu posso entender e dizer para você que é um entendimento. Outra pessoa pode entender. Uma pessoa que mora com a família pode ter outro entendimento. Então, essa é uma área que é muito difícil você ter uma definição. Porque nós não sabemos se foi um problema de algo que a pessoa comeu. Olha, pode ser até que... E aí haja uma reação no próprio metabolismo. E isso, um exemplo. Se uma mulher fuma demais, o filho pode nascer com problema mental. Se ela usa drogas, o filho pode nascer com problema mental. Se ela usa muito, eu diria, essa questão desses produtos para que você possa ficar bombado, essas coisas, tudo isso pode influenciar. E até mesmo por causa do agrotóxico também pode influenciar. Você tomar muito fermento pode fazer a criança... Geralmente as crianças nascem maior. Ela, na época adulta, fica sempre maior que o pai.
maior que a mãe. Você pode perceber, os seus filhos sempre serão maior que você, porque é o alimento que ele ingere, que ele come, então isso vai produzindo. Então, são vários aspectos que podem levar a essa situação que eu não estou apto exatamente a falar isso. Será que tem a ver também com o final dos séculos, pastor? Olha, é isso que eu digo. A questão de Deus, existe mistérios que Deus não vai revelar para o homem. Deus permite situações, mas nunca revela tudo. Só naquele grande dia é que nós saberemos exatamente o que vai acontecer, Ivan Moraes. Muito bem, pastor. Alguma coisa a mais que eu não perguntei? Estamos já em cima do horário, mas fique à vontade, pastor. Não, que Deus abençoe a sua vida e desejar aí uma feliz terça-feira. Tchau, tchau e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tudo bem, foi o programa Show de Negócios com o quadro Corpo Sã Medição. Hoje, com a presença do pastor, mais uma vez, Elias Fernandes.